Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, a notificação, né? Dá o like dos diversos vídeos e aqui os nossos canais parceiros também. Se inscreva e dê um like. Hoje é sábado, então tem a Laninha, mais os outros dois vídeos novos que a gente fez. 15 dias estendido, Laninha, 15 dias estendido. Então vamos ao nosso patrocinador. Segna com o seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para o homem do campo. Quem quiser comprar o GPS e ter desconto, é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo e vai ter o quê? Desconto da Segna, que é uma empresa catarinense. Segna, seu GPS agrícola. Catarinense, atuação na América Latina. Vamos valorizar o que é nosso. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! E estamos aqui com a nossa querida Laninha. Aqui o de praxe. Continua na faixa de 18 graus. Esfriou um pouquinho aqui, que é normal nessa época do ano. A corrente das Malvinas está atingindo o ponto máximo entre agosto e setembro. Tem 11 e 13 graus no sul do Rio Grande do Sul, entre 14 e 16 aqui do Rio Grande do Sul a sul de Santa Catarina e de 17 a 20 até o litoral sul de São Paulo. Então, águas frias nessa região, que é normal nessa época do ano. A Laninha está o quê? Tem águas mais para frias no Índico, aqui em volta do polo. A Laninha bem desenvolvida. E nós temos também uma mistura de águas frias, isso aqui na madrugada, noite de ontem. Águas frias aqui no litoral do sudeste, um pouquinho quente aqui no nosso litoral e volta a ficar fria do sul de Santa Catarina até a borda do polo. E aqui também uma mescla de água mais quente e mais fria que o normal. Mas grande parte do Atlântico Sul está de normal a frio. O Nino 1 e 2 está estável, praticamente nos últimos, quase que um mês, quase, ou até em torno próximo de 2, 3 semanas, que está girando em torno de 1 grau negativo. Um pouco acima, um pouco abaixo de um negativo, um pouco acima de um negativo. O impacto é o que? É passagem mais rápida de frentes frias, facilita a entrada de frio e chuva irregular, principalmente no Rio Grande do Sul. O Nino 3 e 4 atingiu aqui um patamar forte, né? Chegou a moderada forte, deu uma voltada para fraca moderada, está com 0,8 e a tendência é estabilizar e cair de novo, vai ficar oscilando. Então continua indicando a Laninha plena e bonita. Aqui no setembro, outubro, novembro, nós temos o quê? Uma Laninha moderada, pontualmente forte. Então nós temos todo o Pacífico na situação de Laninha, um pouco mais quente que o normal aqui na costa do Nordeste. Na nossa costa, né, de normal acima da média. Isso aqui pode ajudar a deixar um pouco mais irregular. Não é aquela estiagem severa de ficar semanas e semanas e semanas de tempo seco. Não, vai ter muita irregularidade. Aquilo que a gente vem falando. Uma hora tu está pisando na lama, outra hora tu está pisando no pó. Agora, por exemplo, nós vamos pisar no pó. Por quê? Parou de chover, faz uns 7, 10 dias que a chuva está pouca e é provável que até o dia 5, 10 de setembro tenhamos pouca chuva aqui no centro-sul do país. Então é esse tipo de comportamento que se espera ao longo da primavera até o final do ano. Momentos em que pode chover forte por um período de 1, 2 ou 3 semanas e daqui a pouco passa 4, 5, 6 semanas com pouca chuva. Provavelmente entre a segunda quinzena de setembro e outubro é possível que aqui na parte centro-sul a chuva seja um pouquinho chata. Depois ela volta a reduzir. Então pode ter problemas de solo mais seco agora, nessa fase final de agosto e parte de setembro, dá uma umidade e depois volta a secar entre novembro e dezembro. Aqui nessa parte mais norte, como a gente viu nos últimos vídeos, nessa parte mais aqui do país a chuva vem um pouco mais cedo. Aqui ela pode atrasar um pouquinho, mas não muito. No Nordeste continua ainda com chuvas aqui na parte leste e aqui começa a avançar gradativamente a chuva pelo oeste da região vindo aqui da Amazônia. Vamos ver agora nos próximos... Aqui, ó. E aqui na safra americana, essa reta final de agosto e setembro está indicando o quê? Chuva bastante irregular e temperaturas mais altas. Vamos ver se de repente não acaba vindo algum frio mais precoce ali entre final de setembro e outubro que possa ainda atrapalhar.
Outubro, novembro, dezembro, primavera, verão, continua com a laninha fraca, moderada, pontualmente forte e diminui um pouco a anomalia positiva aqui do Atlântico, boa parte dele, aumentando um pouco aqui nessa parte sul. Vamos ver se, porque o Atlântico ele oscila muito, nem sempre ele segue certinho. Aqui segue mais, acho que talvez por muito tempo de estudo e mais dados, aqui ainda tem poucos dados. De qualquer maneira, está indicando o quê? Irregularidade da chuva. Então, aquela tecla que a gente vem há 3 anos batendo, escalonamento de plantio, mudança de variedade dentro do possível e também começando sempre primeiro pelo topo, encosta e por último a baixada, no caso aqui do sul, onde nós vamos ter problema com o frio tardio. Esse fim de semana vai esfriar muito, vai afetar o pessoal da fruticultura, cereais de inverno. Entre os dias 3 e 4, 5, 6 de setembro, outro período de frio forte. E já está sinalizando outro período de frio entre 10 e 15 de setembro. Então, esses frios tardios é que são um problema. Por isso que aqui da metade do Paraná para o sul, o pessoal tem que começar plantando pelo topo, encosta e por último a baixada. Teve fotos de milho no Rio Grande do Sul, em São Borja, já milho desse tamanho. Provavelmente pode levar uma bela sapecada com a geada e ainda ter que acabar replantando. Então, não adianta, pessoal, não é plantar 15, 20 dias mais cedo que vai colher 15, 20 dias mais cedo. Não. O que importa é soma de unidades de calor. Vamos dizer que o milho precisa de 1000 unidades de calor. Tu planta no dia 1º de julho, ele vai ter essas 1000 unidades no dia 30 de dezembro. Tu planta no dia 1º de setembro, ele vai ter essas 1000 unidades no dia 15 de dezembro. Compensou 5 dias, 7 dias, 10 dias? Não, não compensa. O risco de pegar geada de 1º de julho até 31 de agosto é muito grande. Então é nesse sentido, não é quantos dias tu vai plantar mais cedo que tu vai colher quantos dias mais tarde. Eu já fiz teste aqui em São Joaquim, por curiosidade. Aqui a gente quando planta milho para milho verde, geralmente a gente planta ali na final da segunda quinzena de novembro. Eu resolvi plantar no final de setembro, início de outubro. Esse milho ficou me xingando durante 2 meses. Por quê? Nasceu, desenvolveu de maneira estupidamente lenta e foi produzir quase que no mesmo período do outro milho. Uma diferença de 1 ou 2 dias só. Por quê? Porque não tem soma de calor. E esse ano ainda teve o azar de quê? Julho foi quente, mas agosto está sendo mais frio do que o normal em boa parte do sul e provavelmente, pelo menos a primeira quinzena, os primeiros 20 dias de setembro também vão ser de normal a frio. Então, quem acha que vai colher mais cedo, plantando mais cedo, dificilmente vai conseguir. Por quê? Porque esse ano vai ter menos soma de calor do que deveria. Além do risco de pegar ou uma granizada, ou uma geada, ou um temporal, alguma coisa desse tipo que possa trazer prejuízo pontual. Então, cuidado. Plantar, escalonar o plantio, assim como quem fez também com o trigo. E principalmente o trigo mais tardio. Então, é escalonamento do plantio. A fruticultura sofreu muito com esse aquecimento que deu em julho. Acelerou por demais a maioria das variedades. E também acelerou os cereais de inverno. Esse julho é que ficou fora da curva. Eu esperava 2 ou 3 semanas do máximo de calor e foram 4 para 5 semanas. Já maio e junho ficou dentro do previsto, agosto também e setembro, pelo visto, vai da mesma maneira. Então, como nós vamos estar com a laninha aqui, o que se espera? Irregularidade na chuva no centro-sul, chuvas mais abundantes entre a região do partes do centro-oeste e nordeste e partes do sudeste. Torcer para que não haja o mesmo problema que a Bahia teve o ano passado, aquele exagero de chuva. Risco tem, mas é muito difícil tu ter 2 eventos extremos seguidos. Já aconteceu. Aqui nós tivemos em 83, 84, 2 enormes enchentes em Santa Catarina que ninguém esperava que fosse repetir. 83 repetiu em 84, numa menor escala, mas repetiu. Então, um pouco, 2 pés atrás para qualquer eventualidade. Então, comece implantando com cautela nessas áreas onde a chuva vai chegar mais cedo. Não se atraque a plantar assim e começar a chover. Primeiro deixe dar 1, 2 ou 3 boas chuvas e depois sim, começando aos poucos, também escalonando. Pode ser que no centro-oeste, no Matopiba, no oeste da Bahia, possa ter, no norte de Minas, possa ter alguns intervalos, alguns veranicos. Na parte ali do norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, a chuva começa a aparecer talvez ali na segunda metade de setembro para frente. O pessoal do café também. O café no Cerrado Mineiro, no sul de Minas e ali no São Paulo, a chuva começa a querer aparecer mais ou menos entre 10, 20 de setembro para frente. Então essa florada que está acontecendo agora, ela
corre um pouquinho de risco, mas é possível que na hora H comece a ter alguma chuva que comece a ajudar nesse sentido. Vai ter frio agora nessa semana. É possível que tenha geada na região de Varginha ali na terça ou quarta-feira que possa trazer algum susto. Está no limite de dar ou não problema em pleno mês de agosto, final de agosto, quase começo de setembro. Ainda não está livre de algum problema nesse sentido. Quando chega aqui o verão, dezembro, janeiro e fevereiro, ainda temos laninha fraca, moderada, principalmente dezembro, começo de janeiro. Fevereiro ela vai ficando mais neutro. E o Atlântico sem muita mudança, mais para neutro, neutro um pouquinho quente. Então vai ter o comportamento normal de irregularidade de chuva. Não acredito numa estiagem tão severa como tivemos ano passado no verão, mas alguns problemas pontuais podem ter no Centro-Sul e talvez algum excesso de chuva em alguns momentos na região da metade norte do Mato Grosso, talvez Goiás, Tocantins, alguns pontos da Bahia, eventualmente alguma chuva excessiva, alguns intervalos de tempo seco, é uma situação normal de irregularidade de chuva sem grandes problemas. No sul é que pode ter uma regularidade maior, momentos de pouca chuva e períodos curtos de muita chuva. Os temporais de inverno, primavera, provavelmente vão vir com um pouco mais de intensidade e talvez frequência em relação aos últimos 2 anos. É bom ficar um pouco atento. Seguro contra a geada, seguro contra granizo aqui no sul. É interessante ter. E também nas outras áreas, algum seguro contra temporal ou granizo, se tiver e se for economicamente viável, seria interessante. Quando chega ali de janeiro a março, meio do verão para o outono, começo do outono nós temos o quê? Está começando a voltar de novo. Antes não tinha nada, agora já está começando a querer resfriar. Essa laninha está teimosa, ela está um hóspede meio assim, sem desconfiômetro, né? Então, ainda tem algum efeito de laninha em janeiro e talvez fevereiro, e o comportamento sim, mas ainda tem, talvez no Oceano Pacífico, de neutro frio, querendo ainda, daqui a pouco aparecer uma laninha quando chegar lá os meses de outubro e novembro. Aqui no Atlântico, dentro do padrão, ficando mais quente no sul. Pode ser que a parte final do verão seja mais úmida, o que vai ser ruim para o pessoal da uva na maturação. Então talvez atrapalhe um pouquinho nesse sentido, em relação à doença e qualidade do açúcar na uva. Aqui fevereiro, março e abril, outono, verão, outono, neutro por enquanto. E um Atlântico um pouquinho mais quente. Mas aqui ainda tem que esperar mais perto. Então pode ser que a chuva atrapalhe um pouco a colheita do feijão, a colheita do milho, alguma colheita aqui na parte do sul, em relação para quem precisa de tempo seco para isso. Também o pessoal do arroz, algum risco de frio fora do padrão pode ter em dezembro e pequena possibilidade em janeiro e fevereiro. Lembrando que para o arroz o frio não é nada excepcional. É temperaturas entre 10 e 12 graus por algumas horas. Aí é um problema sério quando pega o arroz na fase de floração ou enchimento de grão. Então nós temos aqui, ó, deixa eu ver qual é o período aqui, acho que é março, outono, começo de inverno, neutro, querendo aparecer já algum sinalzinho de aquecimento. Então, novamente, se for para a gente apostar em algum projeto de El Niño, segundo semestre de 2023. Aqui, ó, dia 21, a realidade, muita água fria em profundidade, um pouco de água quente aflorando aqui na parte do Nino 1 e 2. Então vai ter aquelas oscilações normais, mas está dentro do que os modelos previam para esse período aqui, ó. Opa! Que aqui, ó. Agosto, ó. Quase idêntico a foto. Aquela água quente, água fria, exatamente o que estava colocando ali no dia 21. Setembro, continua ganhando força a água fria. Outubro, ganha força em novembro. Aumentou dezembro, aumentou um pouquinho em janeiro. Neutro em fevereiro, março. Está querendo aparecer água quente em abril e aparece um pouco mais de água quente em maio. Novamente, se for apostar uma possibilidade de a gente ter um evento de El Niño, seria mais a partir ali vamos dizer assim, entre julho e agosto para frente. Entre o inverno e primavera de 2023. Isso dados de hoje. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar a notificação, os diversos vídeos que a gente tem e os nossos canais parceiros. Voltamos na segunda-feira com mais 15 dias. Se tiver alguma
a coisa especial em relação ao frio, a gente faz um vídeo ainda nesse domingo. Mas provavelmente acho que não vai ser necessário. Está mais que esclarecido que vamos ter um frio muito forte aqui da metade sul do Paraná para baixo. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.